Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 13º episódio da websérie Direito de Startups na Prática. Se você ainda não me conhece, meu nome é Saulo Miquiles, eu sou o conhecido como Doutor Startup aí nas redes, porque o meu negócio aqui é transmitir conhecimento, conteúdos sobre direito de startups, sobre empreendedorismo na área de startups para vocês. E essa websérie a gente fala sobre direito de startups na prática. A gente está fazendo uma série aqui em que a gente pega startups reais, cases reais, trazidos do programa O Anjo Investidor, tá? E a gente comenta principalmente os aspectos jurídicos sobre os casos trazidos dessas startups trazidos para o programa O Anjo Investidor. Desde já, eu já recomendo, como a gente sempre faz, que você assista o episódio completo lá do Anjo Investidor, que é um seriado muito bacana, muito interessante, é uma dinâmica muito bacana o programa, principalmente para você que quer conhecer mais sobre o ecossistema, sobre o funcionamento das startups e sobre como funciona o investimento anjo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para que você possa assistir o original do Anjo Investidor. E hoje, no nosso 13º episódio, a gente vai falar sobre a startup B2Meme, essa startup que traz uma causa sensacional, uma causa genial e com um modelo de negócios genial também acoplado. Ou seja, ela consegue aliar uma causa muito boa, com muito apelo no bom sentido, e com um modelo de negócio também plenamente viável, plenamente lucrativo e escalável. Mas vamos lá, vamos ouvir o pitch então da B2Meme. A gente é uma empresa de educação, com um nicho específico que é a maternidade, que a gente conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia para que elas consigam ser líderes e livres economicamente. Quando eu me vi grávida, eu tive um sentimento de por que eu trabalho? Eu senti que meu filho me perguntava na barriga, quando eu chegar, como você vai ter força para me deixar para ir trabalhar? Aí eu fiquei muito ansiosa com essa situação, escrevi numa rede social, tá doendo demais em mim equilibrar a vida materna, pensar nela e trabalhar. Tá doendo em mais alguém? Vamos tomar um café? E aí eu esperava 5 mulheres, e vieram 80. E a gente começou a estudar depois desse primeiro encontro o que estava acontecendo com maternidade e carreira no país. Foi aí que a gente decidiu se tornar a B2Meme aceleradora. Bom, então como vocês puderam perceber, a B2Meme nasceu como uma aceleradora de startups ou aceleradora também de mães. E aí é interessante que a classificação delas de mães é pessoas, mulheres que tenham já um filho, que estejam grávidas ou que queiram ter um filho em algum momento da vida, e esse filho também não precisa ser um bebê, ser uma criança, ela menciona até a síndrome do ninho vazio, então pode ser uma mãe que até o filho já está adulto, saiu de casa e ela teve a famosa síndrome do ninho vazio. Ou seja, um lugar tanto físico quanto virtual para dar conhecimento de negócio, conhecimento de empreendedorismo, conhecimento de inovação, conhecimento sobre o ecossistema de startups para essas mulheres e contribuir umas com as outras no melhor sentido, no sentido mais profundo de comunidade. Então essa startup, realmente a causa é muito bacana, me chamou muita atenção, fiquei muito feliz de ver um projeto como esse e já muito bem lançado, muito bem preparado, muito bem executado, com números muito bacanas e com uma expansão muito boa. É um projeto, uma startup que foi muito bem elogiada também lá pelo João Kepler no próprio programa, como vocês vão poder perceber. E o mais interessante é que assim, não é uma startup elogiada somente pela causa, mas é uma startup elogiada pela execução das fundadoras. Como exemplo, eu vou dar aqui algo que eu já tratei em alguns episódios anteriores, mas que fica muito claro nesse episódio, que é a importância de conhecer os números do negócio, a importância de você saber os números do próprio negócio, conhecer a fundo os números do próprio negócio, E aí a CEO da B2Meme vai com a CFO, a diretora financeira da empresa, e simplesmente todas as perguntas que o João Kepler faz, ela tem na ponta da língua, ou como ele mesmo diz, ela tem na planilha.
Então vocês podem perceber aí pelo próprio depoimento do João Kepler, e não só dele, diversos investidores, eu já falei disso aqui bastante, é essencial, ganha muitos pontos o empreendedor que conhece os números do seu negócio e que os tem na ponta da língua, principalmente quando está pedindo investimento, quando está fazendo um pedido de investimento, porque tudo que o investidor quer ver é um empreendedor que tem profissionalismo, que tem sangue no olho, que se dedica ao negócio e que conhece do seu negócio, né? O profissionalismo vai envolver exatamente isso. Olha, muita gente vem falar comigo, vem conversar aqui no programa Anjo e poucos conseguem apresentar um valuation estruturado. Poucos conseguem fazer o cálculo certinho e ainda mais mostrando exatamente o racional, a maneira técnica de fazer, e vocês me apresentaram, realmente eu fiquei muito bem impressionado. A CFO delas é impressionante, ela tem tudo na ponta da língua, melhor, ela tem tudo na planilha e no sistema delas. Um ponto já que eu queria tratar, já falei aqui com vocês, reforçar essa questão de todo empreendedor conhecer muito bem os seus negócios, ou o seu negócio, principalmente os seus números. Um segundo ponto para a gente tratar aqui na nossa websérie Direito de Startups na Prática é a questão do modelo de negócio de aceleradora de startups. Vocês vão poder ver lá pelo episódio que esse é um braço, né, ou uma perna, ou uma vertical da B2M. Uma aceleração de startups, aceleração de mulheres que querem empreender, que querem se recolocar nas suas carreiras. Mas tem uma parte de comunidade, tem uma parte de coworking, tem uma parte de outros tipos de curso, tem uma aceleração online, tem uma pré-aceleração. Enfim, é um modelo de negócios muito completo, muito amplo, para que vocês possam conferir, mas eu quero tratar especificamente da questão do modelo de aceleradora de startups. Bom, basicamente uma aceleradora de startups é uma empresa que detém um conhecimento, um know-how, uma experiência em negócios inovadores, em startups, para que justamente, como o próprio nome diz, possa acelerar o crescimento dessa startup. Então vai chegar lá um fundador com a sua ideia, com seu MVP, a depender do estágio que essa aceleradora aceite esse empreendedor, e ela vai com o seu time, com a sua equipe com o conhecimento da sua equipe, do seu time, dos seus mentores, da sua experiência e dos seus parceiros comerciais, ela vai trazer um crescimento acelerado, um crescimento absurdo em um curtíssimo espaço de tempo. Lá na aceleradora Cotidiano, por exemplo, da qual eu sou diretor jurídico, que fica aqui em Brasília, a maior aceleradora de startups do Centro-Oeste, comum que os empreendedores digam que num processo de aceleração que dura em média 12 semanas, eles sintam que cresceram tanto em termos de empreendedorismo, mas em termos pessoais também, eles sintam que cresceram como se fosse um ano ou vários anos, ou mais que um MBA, mais que uma pós-graduação, mais que uma faculdade. Esses são mais ou menos os relatos que a gente tem lá. Então, a aceleradora de startups faz exatamente isso. E qual é o modelo de negócios de uma aceleradora de startups, né? Como que ela ganha dinheiro? Bom, tem dois modelos básicos, tá, pessoal, que eu queria passar aqui para vocês. Um desses modelos é por pagamento. Então eu quero ser acelerado por aceleradora tal, eu vou lá, ela me cobra um preço por isso, uma taxa por isso, um valor por isso. Eu vou lá, pago por esse serviço, usufruo desse serviço e tá tudo certo, nossa relação acaba ali. Um outro modelo é quando essa aceleradora ela troca a participação societária pelo seu serviço. Então, o pagamento por esse processo de aceleração é o famoso equity, é a participação societária naquela empresa acelerada. Ou seja, em vez de você me pagar pelos meus serviços com dinheiro, você vai me pagar me dando uma participação societária. 2,5%, 5%, 7,5%, vai depender aí da prática do mercado, tá? Algumas aceleradoras praticam um modelo híbrido também, de ter um pagamento por uma taxa e um valor reduzido e ter um pagamento também em participação societária. Aí é um modelo de negócio que o mercado vai se adaptar. E algumas aceleradoras têm um fundo de investimento acoplado, parceiro, para que o fundo de investimento faça esse investimento nas aceleradas, justamente para que haja esse veículo de private equity
investindo nas aceleradas e aí com a transparência, com a governança em paralelo, separada, para que haja também uma captação de terceiros de recursos de terceiros para esse fundo, para que esse fundo possa investir em uma carteira de aceleradas, tá? Então, basicamente, uma aceleradora presta esse serviço, e são esses 2 ou 3, considerando o modelo híbrido, são esses 2 ou 3 modelos de negócio, a forma delas monetizarem. E aí pode acoplar também um espaço, também um coworking, como é o caso da Bit2Meme, outro, o community ou o espaço da comunidade, cursos online, enfim. Aí o céu é o limite, mas o core, o núcleo do modelo de negócio de uma aceleradora é esse. Passando para o nosso próximo assunto, a gente falou aqui em equity, né? O modelo de negócio da aceleradora, que ela pega para si um equity, ou seja, uma participação societária da empresa acelerada. Um outro modelo de negócios aí que é mencionado nesse episódio da Bit2Meme, que ao que tudo indica pelo episódio elas fizeram um modelo de fundraising ou de captação de capital, de dinheiro, é o Equity Crowdfunding. E hoje está breakivado? A gente breakivou antes do crowdfunding? No final do ano passado. Antes do crowdfunding você já estava breakivado. Sim. Então o crowdfunding você está usando para casa. Para casa. O que é o crowdfunding? O crowdfunding é aquele modelo de captação de recursos coletivo, né? Então, captação de recursos coletiva, crowdfunding. A gente viu aí ficou muito famoso no Kickstarter, né? Você ia lá, pagava um valor X por um produto que ainda não tinha sido produzido, que estava em fase de produção ou fase de ideia, mas você pagava por esse produto para receber daqui a 1 ano, receber daqui a 2 anos, mas o seu pagamento ia ajudar a financiar aquela empresa na criação daquele produto. E aí, claro, você pagava por esse produto com um belo desconto, por estar correndo esse risco, por estar dando seu dinheiro de uma maneira antecipada para uma empresa que você não conhece, que não tem uma marca consolidada nem nada. Ou seja, quando aquela empresa atingisse a sua meta de captação, esses compromissos ficavam firmes e aí ela tinha a obrigação, ainda tem, estou falando no passado porque foi como começou, mas aí ela tem a obrigação de enviar esses produtos, no caso do exemplo que eu estou dando aqui para vocês, de enviar esses produtos para quem botou o dinheiro. Se ela não atinge essa meta de captação, ela devolve o dinheiro para quem fez para quem financiou, para quem transferiu esses recursos. Bom, o Equity Crowdfunding é utilizado para financiar, para fazer fundraising de startups, ou seja, quem está aqui, a coletividade, né, faz a transferência de recursos, mas isso não serve para financiar um produto, serve para financiar uma startup. E a remuneração dessa pessoa que transferiu o seu dinheiro, que transferiu o seu capital, não é em produto. Já que é equity crowdfunding, a remuneração é em participação societária, em participação acionária dessa empresa. Ou seja, na verdade, é um ótimo mecanismo de popularização do investimento em startups. Algo que só era feito por fundos de investimento, investidores institucionais, investidores profissionais, depois passou a ser feito por investidores anjo, mas algo ainda com um certo grau de profissionalismo, já que é um investimento que envolve muito risco. Agora, o Instituto do Equity Crowdfunding permite essa pulverização da captação de recursos para as startups e aí, consequentemente, mais gente consegue investir com valores menores, ou seja, eu invisto um valor menor, isso não vai ser tão arriscado para mim, mas eu posso ter a experiência de aprender a investir em uma startup e de, quem sabe, ganhar muito dinheiro com esse meu investimento, ter um retorno muito grande sobre esse meu investimento. Bom, no Brasil, isso é plenamente regulamentado, existe uma instrução normativa da CVM, a 588, que regulamenta esse mercado de equity crowdfunding. Então a gente tem todo um arcabouço jurídico para fazer isso no Brasil, toda uma segurança jurídica para fazer isso no Brasil, e aí eu quero tratar com vocês um pouco desses aspectos jurídicos,
trazidos pela instrução da CVM 588, que regulamentou o Equity Crowdfunding. Então, na prática, seguindo as instruções da CVM, como que vai funcionar esse Equity Crowdfunding, quem que pode fazer, levantar esses recursos, como que funciona a prestação de contas, etc. Bom, primeiro ponto aqui, podem se utilizar das plataformas de Equity Crowdfunding empresas que faturem até 10 milhões de reais por ano, tá? E aí quando eu falo empresa, não há limitação do tipo societário e não se buscou determinar o que é uma startup, o que não é uma startup, o que foi, no meu ponto de vista, muito acertado por parte da CVM, porque isso traria uma insegurança jurídica muito grande, é uma definição muito nebulosa, na prática é muito difícil de cravar em algumas situações se aquela empresa é uma startup ou não, então deixou-se em aberto justamente para que esse instituto pudesse amadurecer e atingir o máximo de pessoas possível. A captação tem que ser de, no máximo, 5 milhões de reais, ou seja, uma empresa só pode captar no máximo 5 milhões de reais por ano. A grande vantagem disso é que é um modelo extremamente ágil, extremamente transparente e desburocratizado, ou seja, não é necessária a participação de banco, de instituição financeira nesse modelo de financiamento e não é necessário que se faça um registro público daquela oferta na CVM. Não é necessário nada disso. Mas o que é necessário sim é que a plataforma tecnológica, que o site, que a empresa que detém essa plataforma tecnológica, que realize o serviço de Equity Crowdfunding, seja sim autorizada pela CVM. Então, a Instrução Normativa 588 vai trazer os requisitos para que aquela sociedade possa ter autorização para atuar como Equity Crowdfunding. Uma vez autorizada, ela ganha o direito de poder prestar o serviço de plataforma de Equity Crowdfunding para o mercado. E aí ela vai ser remunerada com uma taxa, com um percentual da captação realizada através da sua plataforma. Então, é claro, essa plataforma tem que seguir algumas exigências trazidas pela CVM, muito natural, tem que se certificar de algumas questões de transparência, de prestação de contas, tem que se certificar de algumas informações da startup que está fazendo essa captação, tem que ter material informativo em seu site para que o investidor saiba exatamente o que ele está fazendo, ela tem que coletar vários termos de anuência desse investidor para que ele concorde expressamente com algumas questões, como por exemplo a mais básica, de que ele sabe que é um investimento de alto risco, né? Então há uma segurança jurídica trazida aí pela instrução normativa, pela instrução da CVM e a ser garantida, a ser trabalhada, a ser provida pela plataforma que está fazendo esse serviço de Equity Crowdfunding. Já existem diversas plataformas aqui no Brasil. O modelo contratual a ser utilizado entre os investidores, plataforma e a startup que está captando recursos também pode ser flexível, não houve uma determinação taxativa da instrução normativa, também gosto muito disso. Quanto mais flexibilidade ao mercado, mais fácil de ele amadurecer. Bom, obrigação da empresa que está captando recursos e da plataforma: prestação de contas e transparência para os investidores. Então deve-se criar um canal de comunicação entre investidores e empresa que está captando recursos para tirar todas as dúvidas, mas principalmente para que haja essa transparência e essa comunicação dos números, dos balanços contábeis, DRE, tudo que está sendo feito com esse dinheiro investido, tudo que está acontecendo com essa startup. Ou seja, em outras palavras, deve haver uma governança corporativa, uma transparência dessa startup para com o mercado, para com seus investidores, justamente para que ela possa usufruir desse modelo de captação de recursos. E aí, nesse sentido, um último ponto interessante sobre esse modelo é que ele pode ser feito via sindicato, que nada mais é do que uma reunião de uma coletividade de investidores. Então, reúne todo mundo ali que está utilizando a plataforma
do Equity Crowdfunding em um veículo só, em um contrato só, e pode haver a figura do investidor líder para esse sindicato. Desculpem. Esse investidor líder, ele vai ser alguém, uma empresa, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que detém reconhecida expertise no mercado de startups, no mercado de investimento de startups. Essa figura vai justamente ajudar na seleção das startups, vai ajudar na leitura desses balanços contábeis, das questões financeiras, para traduzir, para esmiuçar isso para esses investidores. E essa figura do investidor líder pode ser remunerada com a participação da captação, e ela tem também que colocar o seu dinheiro em jogo no investimento, justamente para que haja um skin in the game, para que haja um compartilhamento de risco, para que não seja simplesmente uma indicação e que não haja aí um conflito de interesse, tá bom? Meus amigos, esse foi o modelo de Equity Crowdfunding trazido aqui para a gente, para ilustrar um pouco da startup B2Meme, que é uma startup sensacional. Eles já se utilizaram desse modelo para fazer captação de recursos. A gente falou aqui também do que é uma aceleradora de startups e qual é o modelo de negócio de uma aceleradora de startups, que é justamente o core business da B2Meme, a startup que a gente tratou aqui nesse episódio. E a gente falou também sobre a importância de um empreendedor saber os seus números, ter seu número na ponta da língua e ter seus números atualizados na planilha. Se você gostou desse episódio, lembre-se de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum dos nossos episódios. Lembrando também que aqui no nosso canal, toda segunda-feira, às 20 horas, nós fazemos uma live sobre o assunto Direito de Startups, e toda quarta-feira, às 20 horas, sai um novo episódio da nossa websérie Direito de Startups na Prática. Agradeço demais a sua audiência, a sua presença, a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.